Esse é mais um episódio do Anderson Anaia em entrevista, diretamente para o canal no YouTube, Anaia News, para o vindouro portal www.anaianews.com.br, onde fazemos jornalismo de alto impacto e relevância social. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial aqui, o Vinícius Oliveira. Ele é estudante de psicologia, está no segundo ano. Ele nasceu em José Bonifácio, mas ele é de uma família aqui de Votuporanga. Ele é autista de nível qual suporte? 1. E ele acabou de terminar o seu primeiro livro, né, Vinícius? Sim. Tudo bem? Tudo. Vamos falar um pouco sobre a sua vida e sobre a sua carreira. Como que funcionou o seu processo de escrita e por que você escolheu esse livro para escrever? Como que é o nome mesmo do livro? Hélio e os Mistérios de Laórdes. Por que você escolheu esse título e essa temática? Eu estava num momento que estava tendo muita coisa na minha cabeça, eu queria desestressar e que eu peguei para escrever. Como o autista sempre tem aquelas crises sensoriais, tudo, e a escrita e a leitura sempre foi uma maneira de me autorregular. E eu peguei desses dias que eu estava mais inquieto e comecei a escrever. E aí foi colocando as ideias que vinham na cabeça e foi fazendo. E você escolheu essa temática por quê? Porque é uma temática que sempre me acompanhou. A fantasia e o mistério, o romance sempre foi algo que me chamou muita atenção. Acho que, principalmente anime, essas coisas assim, então eu quis basear numa coisa que eu tenho mais familiaridade. Seu livro tem quantas páginas? Vai dar umas 250. 250. Você começou ele com que idade mesmo? Com 15. 15, você levou até agora os 22 para terminá-lo, no caso. Sim, porque foi um processo meio longo, porque enquanto você vai escrevendo, vai mudando algumas coisas, e sempre eu quero buscar o melhor, então eu sempre buscava construir até os personagens secundários com uma história de base, colocar a história do mundo, a geografia do local, então foi bem trabalhado. Por que você escolheu esse nome pro livro? Porque é o nome do protagonista e o local onde a história se passa, né? Os Mistérios de Laórdes, que é o reino que passa. Você tem o hábito de leitura desde cedo? Comecei a ler com 4 anos de idade. Você tem ideia mais ou menos quantos livros você já leu? Ah, um monte, eu nem perdi as contas já. Mas você acha que já chegou em 1000? Por aí. É mesmo? 1000 livros mesmo? Sim. Qual temática que você mais gosta de ler? Eu gosto de ficção, igual esse estilo de magia também, romance e literatura. E você acha que pelo seu hábito de leitura desde cedo isso aí abriu sua mente para outras formas de arte? Ah, sim, com certeza. E a leitura me ajudou a explorar a criatividade e me encantou pela arte. Você gosta de cinema, séries também? Sim, eu faço teatro também. Você faz teatro? Onde você faz? Na Unifeb. Na Unifeb? Quem que é sua professora ou professora de teatro ali? É o Fábio. Fábio? Legal. E como é que funciona as aulas de teatro ali? Primeiro a gente começou com as oficinas, né? A gente começou aprendendo algumas coisas da respiração, posicionamento em palco, posicionamento, dicção. E depois a gente foi ensaiando para uma peça em si. A gente apresentou esse ano, que é Ilustres Senhores, a gente apresentou. E você pretende seguir uma carreira artística mais na parte de ser autor ou ator, ou você pretende conciliar isso com a carreira de psicólogo? Eu acho que dá para conciliar, tanto escrever, para continuar escrevendo meus livros e continuar sendo psicólogo. Por que você escolheu a psicologia? Para ajudar pessoas com transtorno neurodivergente, porque o diagnóstico tardio a gente sofre muito, porque até a gente descobrir o que a gente tem, a gente fica muito deslocado. Eu fui descobrir o meu com 15 anos, foi a idade que eu comecei a escrever, que foi quando eu comecei a querer expressar de alguma forma aquela confusão que eu tinha, né, da autodescoberta. E eu acho que é importante, eu como psicólogo, ajudar para poder diagnosticar e ajudar essas pessoas. Eu entrevistei a Gabriela Caporalini, que inclusive foi a pessoa que fez essa ponte entre nós dois. Ela foi uma das penúltima entrevistada que eu tive. Algumas perguntas eu tenho que repetir para todos, mas cada convidado ele é único. Você acha que o diagnóstico tardio ele é um fator nocivo para a pessoa? Eu acho que sim, porque ele impede da pessoa se conhecer e ao se conhecer saber como lidar, porque se eu tivesse lidado mais cedo, eu acredito que eu teria me desenvolvido mais ainda do que eu me desenvolvi agora. Eu consegui ainda me desenvolver bastante por causa da minha fé, que eu queria ser padre, né? Você queria ser padre? Sim, eu queria entrar pro seminário, então a igreja me ajudou bastante, porque eu participei de eventos comunitários, grupo de jovens, o que me ajudou a desenvolver bastante também, junto com a terapia, claro. Mas uma pergunta, Vinícius, agora eu fiquei curioso, porque essa informação não tinha sobre você. Por que você manifestou em você essa vontade de ir para
ser seminário? pai pro seminário? Porque Deus na minha vida, ele sempre foi meu pilar em tudo. Porque nos momentos mais difíceis, em que eu sofri muito bullying, eu fui desacreditado, eu fui muito menosprezado pela minha condição, e eu peguei muito a Deus. Deus sempre me mostrou, sempre me deu força, foi abaixo de tudo. Minha mãe sempre desde cedo me ensinou a ter fé, a ter força para superar isso. A fé sempre foi minha superação, meu foco, para poder resistir. Ó, em respeito ao entrevistado, a gente sempre pergunta antes, porque o jornalista ele tem essa obrigação. O que o entrevistado não se sentir à vontade ou não quiser falar, é obrigação até por uma questão ética do estudante de jornalismo ou jornalista, perguntar. Você sabe que o jornalismo ele cumpre uma função na sociedade, assim como o psicólogo cumpre uma função, a Gabriela, enquanto palestrante, também sua colega, o jornalismo ele tem como função principal trazer luz sobre temas que são delicados e informar a população em temas que ainda são permeados por ignorância, concorda? Ainda mais você que é da psicologia, do Skinner, esse pessoal. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta mais pessoal? Claro. O autismo, as questões de bullying, como que foi isso na sua vida? E foi um período muito complicado para você? Foi porque eu sempre soube que eu era diferente, porque eu sempre não gostei de multidão, barulho, sempre fui de uma seletividade alimentar, sempre fui uma pessoa muito direta, sempre fui muito honesto, e isso às vezes incomoda as pessoas, e eu sempre quis fazer as coisas muito corretas. E acho que isso incomodava, né? E eu sempre, desde pequeno, eu sofri até a chegar na faculdade. Muitas pessoas me usaram por causa que a gente tem uma inocência, né? Querendo ou não. Uma espécie de pureza? Eu acredito que sim. Porque eu sempre acreditei muito no bem das pessoas. Sempre acreditei que toda pessoa ela tem um lado bom. E as pessoas acabavam me usando muito por causa que, mesmo na parte, tinha dificuldades sociais, as coisas assim, mas na parte intelectual sempre fui muito bem. As pessoas sempre me usavam e depois descartavam. Isso me deixava muito triste. Mas mesmo assim eu continuava acreditando que as pessoas têm salvação, as pessoas podem melhorar, e acreditando que, ao passar por tudo isso ainda, Deus ia ainda me mostrar, ia me fazer lá na frente conseguir me recuperar de tudo isso. No período escolar, você teve situações de bullying que você se lembra? Já fui espancado, cuspido na cara, jogado em lata de lixo, já fui feito bullying virtual, já todo tipo de bullying até que vocês acham que só acreditam em filme, já passei comigo já. Não é só em filme que acontece, não. Mas eu sempre acreditei que o ser humano, por mais que tenha esse lado, a gente, por isso também eu estudo psicologia, porque eu acredito que todo mundo tem alguma coisa porque tem alguma coisa aconteceu. Ninguém é assim porque é assim. Às vezes, lógico, tem os transtornos do próprio psicopata e tal, mas eu acredito que nem sempre todo mundo é assim. Eu acredito que sempre tem uma história por trás, sempre tem algo por trás daquilo. Então a gente tem que saber lidar com as pessoas, saber entender elas, para poder até trazer uma melhora. Chega a ser uma pergunta retórica, mas dessas situações que aconteceu com você, o que você sentiu? Eu me senti mal, me senti estranho. Muitas vezes eu pensei se a culpa era minha, teve episódios até que eu pensei, será que vale a pena viver? Porque ser tão diferente nesse mundo, será que vale a pena? Porque as pessoas não aceitam o diferente. As pessoas não entendem o diferente. Eu estava pensando, será que vale a pena? Ou eu tenho que mudar? Ou as pessoas têm que mudar? O que eu estou fazendo de errado? Uma pergunta que é importante a gente fazer, porque você sabe que a sociedade está em transformação. E não necessariamente, não todas as vezes vai ser para melhor. Sim. A própria tecnologia ou outras coisas. Essas pessoas que fizeram isso com você, ou as pessoas que não chegam a necessariamente fazer bullying, ou os casos de agressão, você atrela que isso é maldade humana ou às vezes é puramente o fruto da desinformação da sociedade? Eu acho que a desinformação, muitas pessoas não estão preparadas não entendem também. Então, pode ter casos de maldade também, mas muita desinformação, porque assim como tem pessoas que também eram assim, depois que começaram a entender e tal, mudaram também. Pessoas mudaram, pessoas conseguiram entender, e pessoas que não conheciam o autismo, que nem amigos meus, começaram a estudar autismo para poder saber como lidar com isso, poder ajudar. Então acho que a informação ajuda também.